pessoal, tudo bem? Assunto de hoje, reflexão total. Mas você vai falar, não estávamos falando de refração? Exato. A reflexão total ela aparece quando a gente chega num caso extremo da refração. Vamos recapitular um monte de coisa. O que é a refração? Raio se propagando, raio de luz propagando no meio, atinge a superfície passando para um outro meio onde a velocidade de propagação da luz seja diferente, ok? Se essa velocidade é diferente, quer dizer que a velocidade pode estar aumentando ou diminuindo, tá? Casos extremos é o vácuo, maior velocidade possível. No ar é quase igual no vácuo, mas dentro d'água a velocidade é menor, no vidro é menor. Agora, se a luz está mudando de velocidade, ela normalmente sofre uma mudança de direção, né? Esse raio vai sofrer uma mudança de direção. Que raio que não sofre mudança? Aquele raio que incidia exatamente em cima da normal. Em cima da normal ele atravessa, muda a velocidade, mas ele continua na mesma direção. Fora esse caso, esse raio aqui, por exemplo, que eu representei, ele não vai seguir essa direção tracejada, ele desvia. E se ele desvia, pode ser para um lado ou para o outro. Quem que manda nisso? Os índices de refração. Então, num caso, por exemplo, ó, onde a luz está caminhando num índice de refração maior, vou representar por um maisinho aqui, né? E vai lá para baixo para um índice menor, o que seria isso, por exemplo? Eu tenho a luz caminhando num bloco de vidro e aqui fora é o ar. Índice do vidro 1.4, alguma coisa assim, e o índice do ar praticamente 1. Então, maior e o menor índice, tá? Nesse caso, veja, ó, se a gente olhar pela lei de Snell, a lei da refração, se a luz vai lá para baixo e lá embaixo é o índice menor, quer dizer que quem está em cima é menor? Então, se isso aqui é uma fração, para ser igual a esse lado, quem está em cima é menor. Quer dizer que o seno do I é menor que o seno do R. Como o seno é uma função crescente, se o seno do I é menor que o seno do R, quer dizer que o I é menor que o R. Ou seja, existe um ângulo I aqui, ó, aqui embaixo o R tem que ser maior. Então, em relação à posição do raio, ele tem que vir para cima. Ele tem que provocar um desvio de modo que o ângulo formado aqui embaixo, ó, seja maior que o de cima. Certo? Quem dá isso valores exatos é a lei de Snell. Mas veja, nessa situação então, aqui embaixo o ângulo é maior do que, eu vou fazer com 2 tracinhos para mostrar aqui, é diferente, ó. O ângulo aqui embaixo é maior que o de cima. Mas se ele é maior, qual é o maior valor que ele pode ter? É aí que tá. Então vamos colocar numa outra figurinha aqui ao lado, ó. Se o raio se propaga do índice maior para o menor, e a gente já falou que aqui embaixo o ângulo maior, se o ângulo é maior, o maior possível em relação à minha normal, é ele ficar aqui, ó, rasante na superfície. Ou seja, com que o ângulo aqui seja 90 graus. Ou muito próximo a 90 graus, né? Então, 90 graus quer dizer que o raio atingiu e caminhou rente à superfície. Ele sofreu uma refração, sofreu desvio, sofreu mudança de velocidade. E ele ficou grudadinho ali na superfície. Para isso acontecer, ele tem que chegar lá em cima com um determinado ângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo importante, é o L, chamado ângulo limite. Limite por quê? Ele é o maior ângulo possível que faz com que o outro seja o maior possível. Ou seja, ele é maior possível para existir uma refração. Ninguém impede, ó, de você posicionar aqui, ó, o laser, sua fonte de luz, e jogar o raio desse lado.
Mas se você jogar desse lado, se o I aumenta, o R aumenta. Mas se o R já atingiu um máximo, como que ele vai aumentar? Então essa é a situação da reflexão total. Na reflexão total, toda vez que você, em relação à sua normal, existe um ângulo limite. Como que eu calculo esse limite? Esse limite é fácil, né? Se o R aqui é 90, gente, aqui o R é 90, seno de 90 vale 1. Então, o seno do ângulo de incidência, que é o limite, o seno do limite, o que que ele é? É o N vai dividido pelo N vem. O N vai aqui para baixo é o menor. Então, é sempre o N menor dividido pelo N maior. E lógico que aqui é fácil não fazer confusão, né? Lembre-se que seno é um valor que está entre 0 e 1. Se ele é uma coisa que no máximo é 1, mas pode ser menor que 1, e ele é representado por uma fração, o número de cima nunca pode ser maior que o de baixo, senão a fração fica maior que 1, ok? Então eu sei calcular quem é o seno do limite, ou seja, eu sei calcular quem é o limite na combinação dos dois meios que eu estou pegando, e portanto, se eu conheço quem que é o limite, se o limite está aqui, todo raio jogado dentro dessa região aqui, por exemplo esse, já não sofre mais refração. Ângulo maior que o limite, né? Maior que o L. Toda vez que o ângulo de incidência é maior que o limite, o raio bate e volta. E ele sofre reflexão. Mas são todos os raios que estão nessa região que batem e voltam. Voltam, reflexão, com o mesmo ângulo que chegou aqui, tá? Esses dois ângulos aqui são iguais. Por isso que nós chamamos de reflexão total. Por quê? Porque todos os raios a partir daquele lugar batem e voltam. Não é o que acontece num espelho, gente. Num espelho, uma parte da luz que bate é absorvida pela superfície refletora. Aqui não, reflexão total. Todos os raios a partir daquele valor, a partir daquele ângulo, batem e voltam. É o que acontece dentro de uma fibra ótica, tá? É o que acontece em vários fenômenos que a gente conhece. Eu vou colocar vários para vocês verem aí na sequência. E vou tentar mostrar isso para vocês, tá? Fazendo o que, Eu vou pegar um laser, aqui, meu laserzinho verde, e essa caneca. Então eu vou jogar um raio de luz, para que a luz caminhe aqui dentro do cabo da caneca. E vamos ver se você consegue ver a luz sofrendo uma reflexão total lá dentro. E se ela reflete aqui dentro, ela bate em cima, ela vai para baixo, bate. Portanto, ela vai refletindo nas paredes porque o ângulo de incidência está maior que o limite. Está sofrendo uma reflexão total. Ok? Então, eu vou mostrar isso para você aqui, Luz jogada no cabo. Tá vendo? Ela reflete em cima, depois vai para baixo, depois reflete embaixo, vai para cima, ok? Isso ela só está fazendo porque o ângulo de incidência é maior que o limite. Se não for, gente, acontece isso aqui. O raio está saindo, O raio bate com um ângulo menor que o limite, e aí ele sai em cima, e aí sai e vai para o seu lado, você consegue ver, ok? Então, essa situação que a gente tem para o ângulo limite é uma situação importante da refração entre dois meios, ok?
Então beleza? É isso aí, um abraço. Fica em casa, física em casa.